Setembro é voltado para a conscientização e prevenção do suicídio. E a campanha Setembro Amarelo, iniciada em 2015, vem justamente com esse objetivo, de chamar a atenção sobre o tema. Sobre esse assunto, a gente vai conversar com a psicóloga Juliana Miller, que vai abordar um pouco melhor esse assunto. Olá, Juliana. Olá. Primeiramente, a gente agradece sua participação aqui conosco. E para a gente começar falando, a gente sabe que esse assunto é bastante delicado. E para começar, de que forma que a gente pode abordar e alertar a sociedade para a importância desse tema? A primeira coisa é a gente se dar atenção às pessoas que estão ao nosso redor e também olhar para os comportamentos dessas pessoas. Existe um estigma social e um mito, né, que a gente chama assim na psicologia, muito na parte científica, que muitas pessoas falam: eu não percebi nenhum sinal que essa pessoa deu para ir ao ato de suicídio. E normalmente essa pessoa, ela muda os comportamentos, ela demonstra sinais, mesmo que sejam sinais mais isolados, né? Que a gente chama, que às vezes uma pessoa ela tende a se isolar mais, ficar mais em silêncio, até demonstrar uma irritação, por exemplo. Então ela sempre vai demonstrar sinais. Como que a gente pode se atentar a isso, né? É o nosso olhar diante do outro. Então é a gente se sensibilizar prestando atenção para o outro. Legal. E como que a gente pode ficar atento a esses sinais, né? E de que forma que a gente pode também colaborar com o Setembro Amarelo? Tendo uma escuta bem atenta, sensível, né? Alguns sujeitos normalmente têm algumas falas desesperançosas com a vida. E então, assim, quando essa pessoa ela apresenta a ideia suicida, né? Os pensamentos suicidas, nesta ordem, essa pessoa ela tende a ter frases desesperançosas. E parece que às vezes é um tom de brincadeira, e às vezes pode ser num tom de brincadeira. Mas a gente, né, como o outro, a gente não pode levar de brincadeira. Então, assim, por exemplo, falas como: eu não aguento mais os problemas que eu tenho nessa vida. Nunca dá nada certo para mim. Eu não tenho mais um olhar positivo para o futuro, né? Entre outras milhões de frases que essa pessoa ela pode apresentar. Mas sempre prestar atenção nas frases e no comportamento dessa pessoa, que obviamente ela vai demonstrar alguma alteração. A questão é a gente ter essa atenção mesmo, né? Então, manter esses vínculos sociais, a interação com o outro, seja no trabalho, seja com as amizades, seja na área familiar também, né? Então, assim, a gente fica muito tempo tendo interação a todo momento. A questão que hoje, né, a dificuldade é que a gente passa mais tempo nas redes sociais. Então, a gente tem mais distanciamento do outro na vida real, de fato, do que proximidade. Então, é necessário ter esse investimento na relação com o outro, que é a partir disso que você vai perceber uma alteração no comportamento do seu colega de trabalho, seu amigo, seu familiar. Isso ajuda bastante. E de que forma que a gente também pode prestar o nosso apoio também, além da escuta, né? Que você comentou que é muito importante em casos onde a pessoa está passando por problemas. Nessa parte da escuta, né, de forma mais ativa, é você ter uma escuta sem julgar, né, o seu colega. Então, o outro falou assim: eu não aguento, né, porque a minha vida só dá tudo errado. E às vezes a gente invalida o outro. Então a gente invalida esse sentimento de que tá dando tudo errado, porque a visão dele naquele momento é que está dando tudo errado. Então, para nós, pro outro, talvez não. A invalidar esse sentimento do outro através das nossas falas, porque a nossa angústia é ver o sofrimento do outro. Então a gente quer realmente acabar com esse sofrimento. Então a gente tende a falar: não, mas isso já vai passar, pode ficar tranquilo, né? Tranquiliza, não precisa ficar nervoso, não precisa chorar. E isso às vezes invalida porque o outro se sente culpado de ter a tua atenção ali, né? Então, quando a gente fala de não diminuir a dor do outro, não invalidar e não ter um julgamento, né, na tua escuta, é a gente poder falar: olha, você pode me falar o que for preciso e daí tô aqui pro que você precisar. Então, às vezes, o outro ele não vai chamar a sua ajuda, ele não vai pedir a sua ajuda, mas ele vai ficar muito confortável em saber que tem alguém ali do lado dele, que se ele precisar, ele vai ter alguém para contar. Não é necessariamente que ele vai precisar, mas se ele precisar, ele sabe com quem ele pode falar, né? E tanto é que a tendência nesses casos são pacientes com, né, tendências e pensamentos suicidas. Normalmente eles sempre repetem esses discursos às mesmas pessoas, que são esses colegas que normalmente dão esse acolhimento para ele
sem esse julgamento ali da dor dele, porque não é a mesma dor, né? A gente sempre vai entrar nessa análise de que a dor do outro não é a própria dor sua, que a intensidade também muda. Então, se você termina um relacionamento, né, a dor que você vai sentir desse término vai ser diferente da minha dor ou da outra pessoa. Cada um vai sentir de uma forma, cada um vai viver de uma forma e cada um vai interpretar de uma forma aquele momento, aquela situação. E você comentou também que tem alguns canais que as pessoas podem estar entrando em contato, né? Quais seriam eles? A gente tem o Centro de Valorização da Vida, né? É um canal mundial que o mundo todo utiliza, internacional, que começou justamente com o projeto de Setembro Amarelo, em 2015, para dar esse suporte para as pessoas que às vezes estão pensando em suicídio, estão prestes a tentar o suicídio, né? Que esse Centro de Valorização da Vida é o CVV, que é 188, né? Então você pode ligar a qualquer momento, você vai falar com pessoas especializadas, né? E de forma anônima, você não precisa, né, se expor, você não precisa, né, falar da onde que você é, por exemplo. Você só vai pedir esse auxílio, esse acolhimento. Aí você também pode ir nos órgãos de saúde pública mesmo, que é o posto, o hospital, né? Aqui em Arapoti, o Hospital 18 de Dezembro, né? Eu também normalmente me disponibilizo, né? Eu sempre dou o meu telefone para quem precisar, porque uma das coisas que são técnicas comportamentais da psicologia que nós fazemos com os pacientes é justamente dar esse suporte emocional na hora de uma crise, tá? Então, às vezes, a pessoa tá numa crise tão angustiante que ela vai tentar um suicídio, mas se ela tiver alguém para ela ligar, ela tem esse suporte momentâneo, imediato, né? Então, buscar esses canais ajudam bastante. Juliana, a gente agradece sua participação aqui conosco. Essa, então, foi a entrevista da Juliana, da psicóloga, falando, né, passando algumas orientações de conscientização e também alguns contatos aí em caso de urgência. Então, fica atento aí para os sinais. A gente volta aí com outras entrevistas na próxima vez. Essa foi a entrevista da Juliana para For You. Até mais!